Existem muitas invenções que melhoraram nossas vidas, mas muitas delas são coisas que não usamos mais. O smartphone substituiu a maior parte dessas tecnologias antigas. Em sua época, elas foram pioneiras, mas agora são apenas pedaços de história. No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada em algumas dessas invenções que agora não se usam mais. Viraram peças de museu. Começamos pelo Stereo 8, que era o verdadeiro nome deste produto, embora a maioria das pessoas o conheça como uma fita de 8 trilhas. Milhões de pessoas ganharam isso na década de 1970 para poderem ter música em qualquer lugar. Na década de 1980, a fita cassete substituiu o controle e tornou-se obsoleta este 8-track, antes de haver internet a cabo, e pessoas com Wi-Fi usando seus telefones analógicos para se conectar à internet. Depois de descartar um número, o computador usaria um modem para enviar e receber informações para outro computador. Para todos vocês, jovens, um modem era apenas uma abreviação de modulador-demodulador. Se você já usou um desses, paciência certamente era algo que você precisava. A conexão era muitas vezes lenta, e também quebrada e interrompida. Não é só isso, mas o telefone não poderia ser usado ao mesmo tempo para fazer chamadas. A calculadora de asa foi revolucionária durante seu tempo na década de 1960. Tornou possível que as pessoas fizessem matemática complicada, incluindo raízes quadradas e elevação de números a potências. Se você olhar para elas agora, elas apenas se parecem com mini-computadores antigos. O Walkman foi lançado em 1979 e tornou-se possível que todos pudessem ouvir sua própria música pessoal sem perturbar mais ninguém. Esses dispositivos decolaram na década de 1980 e foram os pioneiros daqueles fones de ouvido estranhos que todos nós vemos hoje. O Walkman tocava fitas cassete, o que não havia retrocesso instantâneo ou avanço para a próxima música. O Walkman vendeu mais de 400 milhões de dispositivos muito antes do iPod chegar ao mercado. Se você entregar este dispositivo para qualquer criança hoje, eles não teriam ideia de como operá-lo. A televisão portátil nunca foi um sucesso tão grande como o Walkman foi. Isso foi principalmente pelo fato de terem sido ainda um pouco volumosos e difíceis de olhar. Além disso, havia uma quantidade limitada de canais. Estes foram usados nas décadas de 1960 e 1970, e a Sony foi a primeira empresa a produzi-los em massa. Tenho certeza de que não é surpresa que o nome real deste dispositivo fosse Sony Walkman. Pagers ou beepers eram usados por muitas pessoas, muito antes dos telefones celulares se tornarem disponíveis ou acessíveis. Na década de 1980, era comum os médicos e rappers terem eles, mas as pessoas comuns também os usavam. O sistema encaminharia as chamadas recebidas e mensagens para que as informações pudessem ser compartilhadas. A comunicação era instantânea, e a rede nunca foi sobrecarregada. Celulares mandaram isso para o lixo. O Discman surgiu depois que os Walkmans da Sony se tornaram populares. Era um CD player portátil, inventado em 1984, embora não tenha sido decolado em popularidade até a década de 1990. O som era muito melhor do que uma fita cassete no Walkman, mas não podia competir em termos de portabilidade. A outra desvantagem deles é que os CDs arranhavam facilmente. Se você tinha um Walkman ou um Discman, você tinha que ter estojos para todas as suas músicas. Uma vantagem para o Discman foi o avanço e retrocesso instantâneo com um apertar de um botão. Todos se sentiam o máximo com a alta tecnologia, mas se você abrir um agora, a maioria das pessoas vão olhar para você. Muito antes dos pendrives e da nuvem, os usuários de computador precisavam usar um disquete para salvar seu trabalho ou arquivos. O armazenamento era muito limitado nesses discos, se você comparar com os padrões de hoje. Os computadores modernos de hoje têm muito mais armazenamento, então isso tornou esses disquetes obsoletos. O pico de uso para estes foi nas décadas de 1980 e 1990.
Eles puderam armazenar até 2,8 megabytes, o que era ótimo para um arquivo de texto simples na época, mas mal é suficiente para uma foto ou duas na era moderna de hoje. Os gramofones ou fonógrafos foram criados em 1877 por Thomas Edison e eram sua invenção favorita. Este foi o primeiro dispositivo que permitiu a reprodução de uma gravação. Edison usou cilindros revestidos de papel alumínio para queimar o som. Anos depois, o gramofone foi substituído pelos toca-discos, que eram muito mais leves. O videocassete revolucionou a forma como assistimos a filmes em casa. O primeiro gravador de vídeo doméstico foi lançado em 1965. O videocassete Sony usava um formato bobina-bobina e só podia gravar em preto e branco. Na década de 1980, os videocassetes estavam nas casas de muitas famílias. Você não só poderia assistir a seus filmes em casa, mas também poderia gravar seus programas favoritos e assisti-los mais tarde. As máquinas de escrever foram inventadas na segunda metade do século XIX. Era muito mais rápido do que escrever à mão e também eram mais arrumadas. Máquinas de escrever evoluíram ao longo dos anos, sendo substituídas pelas elétricas e depois para o surgimento de computadores, o que basicamente deixaram de serem utilizadas. No futuro, a necessidade de digitar em um computador pode desaparecer à medida que o reconhecimento de voz para texto se torna mais difuso. Uma unidade de fita é um item antigo agora, mas ao mesmo tempo, era algo necessário para que este dispositivo de armazenamento de dados armazenasse dados em uma fita magnética. A operação ocorreu durante a noite, em comparação com o padrão atual de economia de dados, que era super lento. Encontrar o que você precisava daquela fita também estava demorado. É outro item de muito tempo atrás que planeja muita personalidade. O IBM Simon foi o primeiro smartphone, mesmo que esse rótulo não existisse na época. Foi inventado em 1992, muito antes de um iPhone ser lançado 15 anos depois, em 2007. O Simon ficou disponível para venda em 1994, e sim, ele poderia enviar e-mails, sendo o começo dos super smartphones que todos conhecemos hoje. O Boombox, ou Ghetto Blaster, era uma ótima maneira de ter música em qualquer lugar, mas também fazia com que todos os outros tivessem que ouvir também. Isso era portátil, mas muitos deles eram grandes, pesados e projetados para fornecer um número infinito de baterias. Se você nunca teve um desses, então provavelmente nasceu após seu pico na década de 1980. Esses dispositivos ainda podem ser adquiridos hoje, mas eles são muito menores e mais baratos. Versões modernas não precisam de baterias, pois são recarregáveis. O DVD foi inventado em 1993, mas demorou um tempo para pegar, pois as pessoas ainda estavam felizes com seus videocassetes. Em 2002, o DVD finalmente vendeu mais que o videocassete. DVDs dominaram o mundo, até que opções modernas de streaming estavam disponíveis. Eles ainda são vendidos nas lojas, mas estão rapidamente se tornando obsoletos, já que o principal consumidor do mercado não está interessado neles. A fita cassete, também conhecida como cassete de áudio, foi lançada pela primeira vez em 1963. Elas permitiam aos usuários ouvir música, mas também que gravassem suas próprias músicas ou áudios. Era estável e seguro, ficando disponível para uso em casa, no carro e praticamente em qualquer lugar. Eventualmente, o CD iria prejudicar sua popularidade, mas ainda existem muitas pessoas dos anos 80 que acham muito divertido ouvir isso. Assistentes de dados pessoais ou PDAs foram bastante populares e tornaram a vida muito mais fácil para muitas pessoas. Eles continham várias informações, como nomes ou números de telefone. Também ajudaram as pessoas a definir lembretes para reuniões e gerenciar seu ritmo ao longo do dia. Esses dispositivos tinham teclados baseados em caneta, reconhecimento de voz e até podiam enviar fax. Eles se tornaram obsoletos na década de 2010, à medida que smartphones menores e mais leves ganharam popularidade.
A TV CRT, tubo de raios catódicos, estava onipresente na década de 1960. Quase todas as famílias americanas tinham uma. A Sony parou de fabricar os seus televisores em 2004 e todos os outros pararam em 2008. Eram monitores basicamente grandes e pesados, e é importante entender isso agora, já que temos televisões maiores, mais leves e mais finas. A ARPANET fez pesquisa avançada da Agência de Projetos de Rede e foi inventada em 1969. Era uma rede de computadores experimentais que alguns dizem ser o começo da internet. A ARPANET foi financiada pelo Departamento de Defesa e o objetivo era conectar computadores em instalações de pesquisa financiadas pelo Pentágono. Este serviço não é usado desde 1982. Betamax e VHS competiram por uma parte do mercado na década de 1980. Foi inventado em 1975 pela Sony e a máquina analógica pesada podia gravar áudio e vídeo por até 1 hora. Em 2016, a empresa anunciou que pararia de produzir essas fitas Betamax, o que parecia meio estranho, já que elas não eram populares desde que o VHS assumiu o controle do mercado na década de 1980. Relógios calculadoras eram relativamente populares entre pessoas que entendiam de tecnologia na década de 1980. Até o próprio Marty McFly, da série De Volta para o Futuro, tinha um. De certa forma, este pequeno dispositivo ajudou a abrir caminho para PDAs e smartphones. Poucas pessoas usam um simples relógio de pulso, já que há um relógio em seus smartphones. Os discos a laser eram enormes e volumosos, mas esperávamos que dominassem o mercado de fitas VHS. No entanto, eles eram bastante caros quando foram lançados em 1978. Além disso, seu diâmetro de 12 polegadas manteve a maioria das pessoas afastadas. Eles eram encontrados no mercado até os consumidores se apegarem ao DVD. As fitas bobina-bobina eram o padrão de gravação da época, até os formatos de gravação digital surgirem. Profissionais de som que usaram, juntamente com outros profissionais que tiveram conversas. O áudio era gravado em uma fita magnética presa a um carretel. Certamente, eram grandes e volumosos, quando comparados aos dispositivos digitais de hoje. O radiotransistor foi usado para ouvir música e rádio. Este amado dispositivo esteve por toda parte na década de 1970. Para muitas pessoas, tem um significado especial, pois os apresentaram o mundo e trouxeram-lhes música. O telégrafo mudou o mundo quando estava em uso. Esta forma de comunicação permitiu aos usuários se comunicarem a grandes distâncias. Funcionava transmitindo energia elétrica através de um trecho de fio entre estações. Este dispositivo foi base para muitas outras invenções de comunicação, como o telefone, o fax e a internet. Tenho certeza de que muitos desses dispositivos são algo com o qual você está familiarizado, e talvez você tenha algumas lembranças especiais relacionadas a eles. É claro que há muitos outros que poderiam ter sido considerados, então deixe-nos saber quais são. Como sempre, muito obrigado por assistir.